Vamos começar aqui, gente, falando sobre esse assunto, né, que está tomando conta do começo da semana, que para além, né, de toda essa crise dentro desse quadrangular, que é um dos pivôs, né, dessa crise, que agora está fora do clube, né, Marco Antônio. Ontem o Náutico oficializou a saída de Marco Antônio e a gente tem aqui a notícia, né, no Globoesporte.com, notícia que Cláudio publicou, né, que o volante não resistiu à pressão depois de assinar o contrato com o CRB, que teve a queda de rendimento. E a gente trouxe, né, toda a situação, a coletiva de Hélio na época. E vamos adiantar, porque questão de desempenho, contra o Guarani a gente sabe que foi ruim, contra o Brusque também, contra a Ponte foi ruim. Vamos para o pós. Na segunda-feira, no caso ontem, né, dia da reapresentação, diretoria e comissão se reuniram pela manhã e decidiram pela saída de Marco Antônio antes do término do vínculo. Já havia um incômodo interno no clube em relação ao pré-contrato e os números do atleta também caíram nos últimos jogos, o que reforçou as justificativas para a decisão. Na partida, Marco Antônio apresentou uma queda brusca de intensidade de acordo com dados da comissão técnica. Argumentos foram apresentados ao jogador durante a reunião. E aí vem esse ponto aqui, ó. Ele conversou com a comissão técnica e a diretoria, mas não contestou. Apenas aceitou, recolheu seus pertences e deixou o CT. Ele sequer participou da reunião do técnico Hélio dos Anjos com o restante do elenco. O encontro, sem a presença da diretoria, durou mais de 1 hora e teve tom de cobrança para buscar a reação dentro do campeonato. E aí eu vou querer ouvir, claro, tanto o João quanto o Atos sobre isso. Mas antes, eu queria até ponderar um assunto que os meninos podem também trazer dentro dos comentários que vocês vão ouvir dentro de instantes. Mas acredito que a grande questão não é você ter um pré-contrato, né, com o clube em uma próxima temporada. É o timing em que isso é assinado, o momento em que você sabe que tem que esperar. Eu vou trazer um exemplo aqui que é muito claro, e que o jogador não saiu do clube por conta disso. Pelo contrário, continuou jogando normal. E foi no Náutico. E foi com o atleta que está no elenco hoje. 4 anos atrás. Vinícius. Vinícius, ele assinou com o Bahia em 2021, em setembro, mais ou menos. Eu tenho uma notícia, inclusive, aqui no Twitter. Eu vou colocar logo depois que eu terminar aqui de trazer esse ponto, mas ele assinou com o Bahia na época e continuou jogando pelo Náutico. Não teve problema nenhum em relação a isso. Então, assim, o problema, na verdade, é muito mais o timing, né? O timing é uma questão mais complicada. E aí, a queda de rendimento acabou, né, sendo fundamental para que ele deixasse o clube. Se ele não tivesse tido essa queda de rendimento, ninguém ia estar nem tocando nesse assunto de um pré-contrato, né? João, depois do que... A Renato não sabe o que é limpar a garganta, não. Pode falar, meu amigo. Fica à vontade, vá. Não, eu tentei limpar a garganta 5 vezes para ver se ele me chamava primeiro, porque como eu tô com a câmera fechada, não dava para sinalizar, né? Meu filho, mas é só você mandar no chat privado aqui, pô. Veja bem. A gente nem aí. É porque eu sou acostumado com pequenos ruídos, né? Um isqueiro que acende tudo. Então, um pigarro... Um pigarro de Atos é normal, né, Renato? Mas manda no chat, caralho. Vai, diz aí, começa. Não, é porque eu queria começar falando isso, porque, na verdade, eu acredito que João vai para uma análise mais pragmática e eu vou abordar por outro ponto de vista. Vê só. Começar dizendo que o torcedor... Isso acontece muito com todo tipo de torcedor, na verdade, mas se acontecesse só com um torcedor de outro clube analisando, porque é de praxe, quando eu vejo torcedor de outro clube analisando isso, sempre vem esse perfil de argumentação, mas no próprio clube eu também vejo, tá? Então, eu acho que é uma coisa meio que generalizada. O torcedor, a maioria deles, boa parte deles, ou uma parte deles, ele meio que é um cara que lá no fundo ele sonhou em ser jogador de futebol. Aí ele meio que tenta sentir as dores, as frustrações, as alegrias de um jogador. Ele tenta se ver como jogador, sabe? Não sei por que disso. Eu sou exatamente o contrário, velho. Eu tô um pouco me fudendo para jogador, tá?
Se o jogador estiver perto de mim, eu não tiver nenhum tipo de identificação com ele, como eu não tenho com 99,99% dos jogadores que passam no Náutico, o único jogador que, quando eu vi perto de mim, eu fiz questão de falar com ele, e demorou para isso acontecer, tá? Foi Cook. Jogador que eu tenho identificação com ele. Tinha com o Felipe, por exemplo. Gostava muito de Felipe. Tenho com a Costa. Pronto, a Costa foi um que eu consegui falar com ele também. Só esses dois, Cook e a Costa. Com o Felipe eu nunca consegui. Com o resto, eu não tô nem aí, velho. Lá na Timbuzona, a última vez que eu fui pra Timbuzona, o Anderson tava perto de mim. Não existia chance nenhuma de eu ir falar qualquer coisa com o Anderson. Zero. Pelo contrário, se eu fosse lá no momento que o Anderson tava lá, era porque ele tava se envolvendo ali numa situação ali meio difícil, que ele tava tentando sair da Timbuzona para depois voltar e não tava conseguindo. Só se fosse para poder ver a resenha, mas mais do que isso, não. E o torcedor sempre, ele é meio pró-jogador, sabe? Por que eu tô dizendo isso? Por causa dessa questão. Ao jogador assinar um pré-contrato, aí o torcedor vem dizendo, não, mas o jogador tem que ver o que é melhor para ele. Foda-se, meu irmão. Tu torce pro Náutico, porra. Por que tu tá preocupado com um cara que, em média, ganha dezenas de milhares de reais, porra? Tu deve ganhar um salário mínimo 2, 3. Por que tu se preocupa tanto com um cara que ganha 30, 40, 50, 100 mil reais? Eu não me preocupo. Me preocupo zero com esse camarada. Por que eu tenho que ficar pensando que... não, porque é o melhor para ele e tal, ele tem que ver isso e tal. Não, para mim é o inverso. A não ser que ele tivesse recebido uma proposta que fosse 20 vezes maior do que ele ganhava aqui no Náutico, na minha visão, o jogador tem que ter a obrigação moral de apresentar a proposta para o Náutico. Uma proposta bosta do CRB. Com todo respeito ao CRB, mas é um time que adora ficar no meio da tabela. O Náutico está na Série C hoje. O CRB está acima. Mas é um time que se planeja para ficar em 10º lugar. Se você olhar historicamente na Série B, é isso. O ano passado deixou o principal jogador da Série B nos últimos anos ir para o Goiás. Que aí sim é um time que tem as condições e busca, quando chegar na Série B, subir. Pegou. Quem é o principal goleador dessa competição aqui? Identificado com a competição. Selmo Ramon foi lá e pegou. Mas o Goiás pagou a multa e tal. Meu irmão, dá para você se esforçar para manter o jogador. Não se esforçou. E tem um caso pior. Hereda. Por que Hereda foi para o Sport? Eu quero que alguém me explique por que Hereda foi para o Sport. Um dos principais jogadores do time foi jogar no Sport sem compensação financeira nenhuma. Por causa de vitrine. E tu tá vendendo o iPhone para botar alguma coisa na vitrine? Grande bosta você pegar um dos principais jogadores seus, você que tem, supostamente você tem um objetivo de ir para a Série A, para você colocar numa vitrine. Ele ainda no primeiro momento foi até para ser banco do Sport. Que o Sport tinha acabado de fazer um investimento milionário naquele lateral direito, esqueci até o nome do cara. E vitrine para jogador de 27 e 28 anos. Não, exato. Então, veja, é um time que se planeja para ficar em 10º lugar. O Marco Antônio está indo para esse time. Eu não sei os valores que Marco Antônio está indo, mas o básico nesse tipo de contratação, e dificilmente aqui, eu não vou cravar, porque eu não estou vendo o contrato, mas eu vou trabalhar com grandeza de números. Não vai fugir da grandeza de números que eu vou citar aqui. É um contrato, no primeiro momento, de 80 a 100 mil. É um contrato de 2 anos ou 3. E é um contrato que deve ter uma luva. Pode ser de 100, pode ser 200, 250. Não passa disso. Qual o problema do seu Marco Antônio pegar essa bostinha de contrato, esse contrato cagado de bosta, que é um contrato de bosta, e apresentar para o teu clube que tu tá aqui já faz 2 anos e que tá na melhor fase da carreira por causa dele?
Apresenta, meu irmão, a teu clube e diz, velho, vou ser muito sincero com vocês. Chamava Bruno Becker, dizia assim, ó. Chamava o treinador também, né? Se fosse homem, dizia assim, ó. Eu tenho esse contrato aqui, meu irmão. Se vocês puderem igualar, tamo junto. Aí sim vale o argumento, um argumento sincero de você dizer, eu preciso desse contrato porque é o melhor para mim, é o melhor para minha família, numa franqueza. Aí vale esse argumento. Tem como vocês fazer uma proposta, mas nem essa oportunidade dá pro clube, porra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o Náutico igualaria o contrato. Igualaria, pô. É isso que me dá mais raiva. O Náutico igualaria o contrato, porra. Aí o cara prefere fazer pelas costas do clube, aonde não tem vantagem nenhuma para você, porque o teu clube, que tá o teu treinador, que tu teve tua boa fase, que tem uma garantia de ser titular, e tu tem um lastro no futebol é algo mais caro que existe. Marco Antônio no CRB não tem lastro nenhum. Ele já chega lá no banco. Para poder ele convencer alguém com esse jogo barata tonta dele, meu amigo, vai ser difícil. Viu? Ele vai ter que virar atacante. Ele vai ter que a turma não perceba que ele só vive dentro da área, meter um monte de gol para poder convencer alguém. Porque, para começar, foi isso que convenceu o CRB, né? A quantidade de gol. Foi isso. Aí o cara não apresenta o contrato ao clube, prefere ir viver algo que tem um pouco de aventura, porque ele não tem lastro no CRB, e de quebra, que aí é a cereja do bolo, ele se deixa vulnerável, exposto, a notícia vem à tona, ele mente no primeiro momento para o grupo e para o clube, depois não aguenta a pressão de Hélio dos Anjos numa conversa mano a mano, numa conversa homem-menino, porque o bigode desse cidadão é uma farsa, né? É de enfeite. Porque o cara que chega pro grupo e diz, olha, não tem nada disso aí não, gente. Porque eles tinham feito um acordo de ninguém fazer esse tipo de pré-contrato enquanto não acabasse a Série C. Ele foi traíra. Pelas costas, ele assinou o contrato. E depois disse que era tudo mentira. Aí, quando ficou diante de Hélio dos Anjos, não conseguiu sustentar. Se borrou todo e acabou confessando. Aí criou tudo isso e aí ele passa a não ter direito de ter uma oscilação, de jogar mal. É muito ridículo quando você vê que ele foi chamado na sala e foi mostrado que a intensidade dele diminuiu. Porque, Renato, meu irmão, os pensamentos intrusivos, ele tentam invadir minha cabeça. Mas eu resisto bastante, velho. Eu resisto bastante porque eu sei que, no fundo, na maioria esmagadora dos casos, velho, não vai ser nada ilícito, tá ligado? Não vai ser nada intencional. Não vai ser nada com dolo. Mas o cara, ele não soube nem resistir aos argumentos de, olha, você diminuiu aqui a intensidade. Nem se defendeu, o cara se defendeu, velho. Ele podia falar qualquer coisa, pô. Porque isso não é uma comprovação total, não. Isso no máximo... E ele não argumentou nada. Isso no máximo, Renato, é um indício dos mais fracos que tem. E ele não falou nada. Por quê? Porque ele viu que a situação criada por ele estava insustentável. Tomara que ele vá lá pro CRB, vai ter extrema dificuldade de conseguir mostrar a bola para convencer alguém. Aproveite esse contrato. Vou até torcer para que seja de 3 anos. Porque se for de 2 anos, daqui a pouco ele já volta a ganhar metade do que esse contrato está dando. E depois o próximo passo é estar ganhando menos do que ganhava no Náutico. Jogador burro. 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 Que é o que a maioria dos jogadores são. Uns completos imbecis. Começou a jogar bola tão cedo que não teve tempo de saber o que é a vida.
você quer uma pitada, João, nesse comentário que Atos fez e que você vai somar a partir de agora? Você lembra que quando o Hélio dos Anjos chegou, o atleta que ele mais deu moral? Quando ele chegou? Marco Antônio. E que chegou a colocar Marco Antônio aberto como um ponta, só para ter o jogador no time titular. Imagina um treinador recuperando um atleta. Isso aí é absurdo, velho. E já tinha dado moral a ele no próprio CRB, Renato, ano passado. No CRB, rasgou elogios quando ele veio pro Náutico, né? Falou do Marco Antônio. E aí dá moral pro atleta, consegue recuperar e tudo mais. Que leva uma punhalada dessa nas costas. Veja, gente, a discussão, a gente não tá. Só para vocês terem uma ideia, sabe? Não estamos aqui fazendo uma discussão de toda a tragédia é por conta de Marco Antônio. Também é. É porque a gente está sendo específico ao assunto. A gente vai tratar de outros assuntos ainda ao longo da live. Mas a gente está querendo realmente destrinchar de uma maneira bem detalhada, bem aprofundada essa questão de Marco Antônio. E foi uma senhora punhalada nas costas de Hélio dos Anjos, né? De todo mundo, Renato. Assim, obviamente, quando sai essa notícia de Marco Antônio, é um baque para todo mundo, porque por mais que você contemporize, é um dos seus pilares ali, assinando contra o clube, e todo mundo sabe que existe o risco do cara cair de rendimento, do cara tirar o pé. Não são todas as vezes que isso acontece, tá? Não é porque qualquer jogador assinou um pré-contrato que necessariamente esse cara vai passar a jogar menos, esse cara não vai respeitar o seu contrato atual, porque fala muito do contrato futuro, mas se ele gosta tanto de honrar contrato assim, ele tem que honrar o que está em vigor. Então, você tem esse medo. Agora, eu acho que demorou muito para o Náutico perceber que ele caiu de rendimento. Porque, assim, vamos lá, se Marco Antônio não está fazendo um bom quadrangular. Pelo contrário, é um dos piores jogadores do Náutico nesse quadrangular. Agora, ele só está jogando mal. No treinamento, ele é o mesmo Marco Antônio de antes. Porque se ele caiu o rendimento só no jogo, tudo bem, você esperar o seu pior rendimento. Inclusive, eu soube que não é que foi uma queda de intensidade dele, foi uma das menores de um jogador do Náutico desde a chegada de Hélio. Então, assim, foi um nível pior. Então, assim, se todo mundo fizesse uma pergunta, João, desculpa te interromper, se todo mundo fizesse uma pergunta, ninguém soubesse de contextos das equipes lá e fizesse assim, qual time aí tem salário atrasado? Diz um exemplo. A turma diz, oxi, olha o corpo mole desse aí, no jogo. Pode se tirar disso. E assim, onde é que eu quero chegar, Renato? Porque o Náutico precisou de 3 jogos para identificar que Marco Antônio caiu de rendimento, que ele tinha sido afetado por esse pré-contrato. No treinamento não dava para perceber. Eu entendo 200% não ter afastado o jogador de primeira. Não seria a minha opção de fora também. Porque eu acho que era um pilar do time, eu acho que era um cara que talvez pudesse honrar ainda o contrato, mas a partir do momento que esse cara, no primeiro jogo, já deve ter baixado o seu rendimento. No treinamento, o que me leva a crer é que ele baixou também. Se você sentir se você seguir uma linha lógica, ele deve ter baixado no treinamento também. Por que esperar praticamente a vaca ir para o brejo para tomar uma ação? É só entregar uma cabeça e fingir que agora, beleza, toma Marco Antônio, o culpado saiu, agora é um novo ânimo, é um recomeço. É só para isso? Porque eu entendo que a decisão, tudo bem, não foi tomada de primeira, ok, eu entendo. Agora, dava para ter sido tomada um pouco antes, sem precisar que a vaca fosse completamente para o brejo. Completamente não, né? Porque ainda tem chance. Então, assim, dessa parte da saída de Marco Antônio tem isso, e eu sempre coloco, eu comento essa parte extracampo, de corpo mole e tal, mas eu não consigo deixar de comentar também que as partidas
principalmente falando sobre Marco Antônio aqui, não favorecem o estilo de jogo do jogador. Pô. Ele não justifica ele ter tido o pior desempenho, talvez, de um jogador na passagem do Náutico, não justifica a queda de intensidade ter sido tão alta. Tudo bem. Agora, o Náutico sentia dificuldade contra esse tipo de time. Marco Antônio se sentia perdido porque os locais onde ele atacava sempre estavam muito povoados. E aí vira um volante que não tem função, porque Marco Antônio não é um construtor. Quando ele desce, ele não vai bem. Ele não é o jogador de passe, ele é um jogador de infiltração. Ele é um jogador de aparecer fazendo ultrapassagem, um jogador para aparecer na lateral para dar um cruzamento, para aparecer na área e fazer um gol. Só que esses locais não estavam disponíveis para uma infiltração. Então, assim. E agora, João, e esse comentário de Glauber aqui, não corrobora com o que você diz, ó. Para mim, a falta de rendimento foi acaso, mas ele não tinha esse direito depois do que fez. Sim, ele jogou. Isso é culpa dele. Essa pressão que ele está sofrendo é culpa dele, tá? A pressão em cima dele, do nome que ele pudesse ter feito. Ele podia ter jogado muito, mas muitos comentários ainda iam ser em cima dele. Por quê? Porque ele foi burro. E assinou pré-contrato antes de uma fase decisiva que ele não ia morrer se ele esperasse 1 mês e meio. Então, assim, não é isentando o jogador de culpa, não. Eu acho que nisso tudo, o principal culpado é ele. Agora, eu acho que essa dispensa, nesse momento, nessa liberação, nesse momento, é uma forma de entregar uma cabeça, aliviar um pouco da pressão que está no clube. O Náutico não perdeu os 2 jogos por causa de Marco Antônio, só por causa dele. O Náutico jogou nada. Em boa parte dos jogos, não jogou absolutamente nada. E aí você tenta concentrar toda essa questão negativa em um jogador para tentar fazer um recomeço. Eu não sei se dá certo. Sinceramente, eu não sei se vai se surtir efeito. Talvez se isso tivesse acontecido um pouco antes, a partir do momento que o clube tivesse percebido que o rendimento tivesse caído no primeiro jogo ou no segundo jogo, durante um treinamento, até sem precisar afastar, colocar no banco ou coisa do tipo, eu acho que poderia ter surtido um efeito maior. Agora é só torcer para que realmente dê para dar uma mexida no grupo, mas sinceramente eu acredito muito pouco nisso. Eu acredito que, beleza, ó, tiramos o jogador aqui, olhem, o problema saiu, e é só uma entrega de cabeça realmente.